Olá, muito bom dia! Estamos no ar com mais um Entre Conversas e Emoções, aqui pelo canal Eudes Veras. A alegria imensa de estarmos aqui em mais um programa, onde estaremos discutindo, tratando dos objetivos do amor. A amorterapia como ação emblemática em toda a nossa estrutura física e também espiritual. O bate-papo hoje é extraordinário. Nós estaremos com 3 grandes nomes que fazem parte da literatura e do contexto espírita e espiritualista. Primeiro, o nosso querido irmão, amigo, que eu já posso dizer que é um amigo amável, o nosso Marcel Souto Maior. Marcel, biógrafo da vida de Chico Xavier e também de Allan Kardec. Depois nós vamos ainda ter hoje o diretor, cineasta Glauber Filho, que trouxe uma das obras do Marcel, Por Trás do Véu de Ísis, para o cinema, como As Mães de Chico Xavier. E ainda teremos a queridíssima, amável e companheira Juraci Quirino, uma das mães que estava junto de Marcel, citada no livro Por Trás do Véu de Ísis, e que foi assistida por Marcel durante a sua jornada em busca do amparo fraternal. Vamos trazer o nosso querido irmão, jornalista, escritor, roteirista, também diretor. Entre suas obras podemos destacar As Vidas de Chico Xavier, Kardec, a biografia. E para a reflexão desta manhã, Por Trás do Véu de Ísis, Marcel Souto Maior. Bom dia, Marcel. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos. É um prazer conversar com você de novo. Eudes sabe disso, eu acho que ele foi responsável por uma das maiores emoções. E o Eudes perguntou, sabe quem é? Marcel, nós estamos com uma instabilidade no áudio, né? Infelizmente, há uma instabilidade aí na internet, mas vamos aqui tentar trazer de novo o nosso querido Marcel. Eu acho que nós perdemos a conexão com ele. Caiu, né? Oi, caiu, mas isso acontece, né? Programa que é ao vivo é assim. E é muita conexão, né, junta, então a internet fica instável. É verdade. Mas olha, ouvimos um pouco do que você havia dito e, na verdade, não fizemos nada. Nós só estávamos no lugar certo, na hora certa, conhecemos a Juraci, conhecemos a história e apenas proporcionamos o reencontro de vocês, que a propósito foi uma das maiores emoções que eu vivi aqui nesse período de quarentena com os nossos programas. Foi muito emocionante, né, Eudes? O Eudes ia conversando com a Juraci pelo telefone, né? E eu não conseguia falar nada, né? Eu só chorava e eu sou muito... É muito difícil eu me emocionar e chorar, né? São muitos... Eu sou muito travado, né? Então, na verdade, foi uma emoção incrível, né? Que essa ponte com a Juraci é muito forte para mim. Que maravilha.
E agora nós vamos trazer mais um companheiro para a nossa live. Jornalista, diretor, roteirista, cineasta cearense, tendo produzido os filmes Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, Bate Coração e o filme em reflexão de hoje, que foi inspirado em sua obra, Por Trás do Véu de Ísis, As Mães de Chico Xavier. Nosso queridíssimo Glauber Filho. Bom dia, Glauber. Bom dia, Eudes. Bom dia, Marcel. Bom dia, Juraci. Bom dia, Glauber. É um prazer imenso estar conversando com vocês. Essa manhã de domingo, eu acho que essa conversa, não tenho certeza que essa conversa aqui é uma conversa iluminada. Para mim é uma honra imensa. Esse encontro, assim como o Marcel falou, né, sempre existe uma emoção participando aqui da gente. É verdade. E depois de muito tempo, né, Marcel? Muito, Glauber. Que coisa, né? Eu fico te seguindo de longe, né? Você na Estação Luz, sempre com narrativas que têm espiritualidade também livre, mas presente nas obras, né? Eu estou sempre te seguindo, isso pode ter certeza. Eu também faço o mesmo. A gente se segue irmanamente nesse planeta. Eu tenho certeza. É isso. Tem uma conexão. Mas deixa eu entender uma coisa, então. Então, vocês também já fazia tempo que não se viam? Sim. Muito. Então, nós estamos aqui no programa unindo mais uma vez. Exatamente. Que coisa linda. Que maravilha. Você está reconectando a gente. Que coisa linda. Porque acontece, né, Glauber? É um pouco assim, a gente faz um livro, depois a gente faz um filme, se empenha, luta pela divulgação das obras, e aí depois você se separa muitas vezes, parte para um outro projeto, e às vezes a gente demora a se reencontrar, né, Glauber? Demora, né? Então... E são projetos assim que demandam um tempo de realização, né, Marcelo? Quer dizer, para produzir um filme, é 1 ano e meio, né? Chega a ser 2 anos que você está envolvido com aquilo dali. Muitas vezes você não está nem no seu lugar de origem, né? Você tem que estar viajando toda hora. Então, fica difícil assim, os encontros. Mas eu acho que esses tempos... É difícil. Né, esses tempos de reclusão, a gente tem que prestar atenção nos encontros que são possíveis através da tecnologia, né? Eu acho que tem muita coisa boa. A gente está falando disso, né? Um momento que a gente tem que refletir também, né, sobre o que está acontecendo. Verdade. E as nossas transformações interiores. E eu acho que os encontros fazem parte disso. É verdade. Uma das coisas interessantes que eu sempre tenho dito nesse momento da nossa reclusão, da quarentena, é que nós temos muito, o povo brasileiro tem muito que agradecer a cada um de vocês que forneceram livros, filmes, enfim, a área audiovisual, a área artística. Este momento foi tão importante, porque nós estávamos em casa, tínhamos lá a Netflix, o Amazon e outros serviços de streaming, livros, enfim, passamos tendo o que fazer. Então, nós, o povo brasileiro, a humanidade no modo geral, porque essa pandemia é global, tem que agradecer muito à área artística, jornalística, pela oportunidade de ter passado com sanidade, porque senão ia ser Rivotril para todo mundo, porque ninguém ia dar conta de passar sem ter o que fazer, né? É verdade. Mas você sabe, Glauber, eu não sei se vocês conhecem a professora Lúcia Helena Galvão. Ela tem um canal chamado Nova Acrópole, né, no YouTube, Sim, e ela falou outro dia uma coisa muito curiosa, que ela falou que as autoridades deviam declarar o primeiro dia da quarentena como o Dia Internacional da Reforma Íntima, ou da reflexão, né, interior. É muito interessante, porque é uma oportunidade de a gente realmente refletir, pensar nas nossas prioridades, no que importa de verdade, até que ponto a gente está usando bem esse recurso escasso que a gente tem, que é o tempo, nosso tempo aqui agora.
Então, quem tem a oportunidade, né, de desacelerar, eu acho que tem a oportunidade também de refletir sobre o significado da vida, né? O que dá mais sentido para a vida. Então, é importante. Sem dúvida nenhuma. E é uma questão, uma situação planetária, né? De existência Exatamente. planetária, quer dizer, é o planeta todo em torno disso. Antes a gente separava os nossos pequenos espaços, né? E nós temos noção dessa dimensão planetária. De fato, a humanidade presente nesse momento. Tá certo, eu concordo com a Lúcia Helena Galvão, acho que deveríamos fazer esse marco. Não é? Ela fala que agora eu lembrei, ela fala Dia Internacional da Vida Interior. Vida interior. Perfeito. Que às vezes a gente se perde disso. É bonito, né? Eu acho. Sim, perfeito. Sem dúvida. Tô lendo E é exatamente isso que nós sentimos, né? Esse momento em que estamos trancados dentro do nosso lar, junto daqueles que realmente importam para a gente, porque por algum tempo nós dizíamos que não tínhamos tempo para a família. Hoje nós estamos tendo todo o tempo necessário para viver esse coletivo dentro do lar. E isso é magnífico. Vamos então trazer agora uma das mães que esteve junto com o nosso querido Marcel no momento da pesquisa, da escrita da obra Por Trás do Véu de Ísis. Juraci Cristina Quirino Chaves. Bom dia. Bom dia, Juraci, tudo bem? Tudo bem, Eudes? Bom dia, Marcel. Bom dia, Glauber. Bom dia, Juraci. Que alegria ter você aqui, viu, Juraci? Bom Até que dia. enfim, né? Porque eu sou bem jurássica mesmo, viu? Tudo a ver, nada, né? Tecnologia zero, 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 zero. E tenta, não consegue. Eu estava quase te ligando e falar, olha, eu tô com dor de barriga, não vou participar, porque assim, eu vou ficando nervosa, porque é muito complicado para mim essa exposição, por conta de tudo que aconteceu. Não é bom, sabe? Eu queria ter uma outra forma que não fosse pela perda dos meus filhos. Mas tudo tem seu tempo, né? Eu não sei nem o que te falar. Agora me fugiu. Mas, assim, eu não queria ser lembrada por ser a mãe do Felipe e do Daniel que partiram muito cedo. Queria um outro tipo de exposição, mas tudo bem. Mas vamos lembrar da Juraci guerreira, da Juraci que luta, da Juraci que conquista, da Juraci que aqui, ó, minha vizinha, eu posso dizer com propriedade o quanto você é guerreira, você luta, você está empenhada em obras e assistenciais, em trabalho humanitário. Então, isso é a Juraci que nós vamos falar hoje de manhã. Exatamente, Eudes. Eu ia falar isso, viu, Juraci? Você é um exemplo de força, sabe? De coragem. E quantas mães você não ajudou, inclusive mães que leram o livro, que eu conheço várias, né? Que eu encontro em filas de autógrafo, né? E falam, olha, o livro me ajudou muito. Então, o seu exemplo de força, né, de luta, e você que viveu essa situação tão grave, tão dura, dá força para muitas mães, sabe? Ajuda essas mães a colocarem as dores delas em outro lugar, né? Então, é assim que eu te vejo. Eu te vejo como essa força da natureza. Tem aí, Marcel e Juraci, né? Escutando a tua fala, Juraci. Com as mães Chico, eu obviamente, né? Inspiradíssimo, muitas referências por livro do Marcel, Por Trás do Véu de Ísis, mas eu fui atrás, eu não conversei contigo, Juraci, mas eu conversei com a Célia Diniz. Né? Isso. E que traz esse questionamento da lembrança a partir da partida dos filhos a um outro plano. Ela me ensinou uma coisa, que eu acho que é a busca de todos nós. Né? É o amor. Eu não consigo, né, hoje,
ver as famílias que perderam seus entes serem lembradas a partir disso. Mas a minha referência é o amor. Né? Como se ensina o amor. Né? E para mim a referência é essa. Para mim essa é a referência maior. Né? Quando eu te vejo, quando eu vejo Célia, quando eu vejo todas as mães que eu tive contato, quando eu entro em contato toda hora com o Chico, aliás, é o que me faz perceber o Chico como algo mais especial. Né? Muito médios, respeitadíssimos e tudo, mas o Chico tinha, não é a questão só da mediunidade, era o amor, a doação, o desapego, a compreensão, né? E eu acho que a nossa existência vem a partir dessa escola, desse ensinamento. Estamos suscetíveis a todas as partidas, e esse amor tem que estar presente nesse aprendizado, né? Sem dúvida nenhuma. É uma das colocações mais lindas que amanhã pode nos ensinar, o amor. Porque, de fato, primeiro, pela busca do amor que vocês estavam reunidas, né? E tantas mãezinhas ainda se reúnem em torno do nome Juraci, em torno do véu de Ísis. E a propósito, Marcel, eu quero iniciar o nosso bate-papo contigo, né? Claro, aberto a todos, mas véu de Ísis é uma metáfora personificada na falta de acesso aos segredos da natureza. Nesta obra, olhando por trás deste véu, o que descobriu Marcel Souto Maior quanto à figura de Chico Xavier? Glauber, aí eu vou muito nessa fala do Glauber, sabe? Eu descubro assim, histórias de amor muito fortes, histórias de doação muito fortes, e eu vejo, por exemplo, eu me lembro que o Chico, ele falava, a dor dessas mães me atravessa o coração, ele falava, enquanto ele tinha contato com essa dor maior, né? E mulheres como a Juraci e mães, muitas mães, o que acontecia no processo do luto? Muitas mães, quando recebiam uma carta psicografada pelo Chico, cheia de evidências da sobrevivência dos filhos, muitas mães tinham o impulso de se mudar para Uberaba para morar do lado do Chico. Por quê? Porque era o acesso direto aos filhos, né? Era a antena. E aí o que o Chico fazia com a maior delicadeza possível? Tentava convencer aquela mãe, aquele pai, a voltarem para as cidades de origem e iniciarem trabalhos sociais em favor de outras famílias, de outros grupos, de outras pessoas. Então, qual era a mágica aí? Eu não sei se a Juraci vai concordar comigo, porque ela viveu essa dor maior, mas assim, ele levava a pessoa a sair das próprias dores e das próprias necessidades para ajudar o outro, se conectar com o outro. E isso, às vezes, né, tirava a pessoa da própria dor e ampliava o campo dela, tirava da dor, do luto, da paralisia. Você acha, Juraci, por exemplo, que o trabalho em favor do outro, por exemplo, é uma maneira de cura também, num caso desses? Como é que você vê isso? Então, Marcelo, no começo é muito complicado você sair e ajudar o próximo se você está tão machucado. É um processo muito, muito longo para você ir se curando e tentando sair para ajudar o próximo. Você sabe, eu trabalhei bastante tempo quando eu morava em São Paulo, ainda na capital. Eu participava de um lar espírita onde se reuniam só mães que perderam os filhos. Então, isso aí foi muito bom para mim. Na primeira fase do Felipe, foi muito bom mesmo, foi muito bom eu tentar ajudar. A gente trabalhava quarta e quinta-feira nesse lar espírita, e assim, isso, eu ficava ansiosa para chegar à quarta-feira, para poder ir, para poder encontrar as outras mães que estavam sofrendo como eu, porque o sofrimento é cruel demais, é muito cruel. Daí, a gente chegava lá e a gente conversava, a gente trocava, porque lá a gente falava a mesma linguagem, que é a linguagem da dor.
porque é uma dor que eu não desejo a ninguém. É muito cruel. Então, isso foi muito bom nessa primeira fase, no meu primeiro luto, porque eu nunca ia acreditar que ia acontecer isso comigo de novo. Imagina, nunca. Aí, de repente, vem o Daniel. O Daniel fica doente, né? Que você sabe bem da história, talvez o criador não saiba. Pouco tempo depois que o Felipe faleceu, o Daniel teve um problema renal, perdeu a função renal, e eu comecei tudo de novo, hospital todos os dias, e até me preparando para o transplante que aconteceu. E aí o foco já era outro, já era assim, ajudar o Daniel, porque o Daniel naquele momento era o mais importante que tudo, até que eu na minha vida, ele era o mais importante. E eu me preparando, eu consegui esquecer um pouquinho aquela dor da perda do Felipe. E fomos para o transplante, deu tudo certo, graças a Deus fizemos, foi tudo muito bom. Mas, de repente, eu tinha que passar pela aprovação novamente. Perdi o Daniel, perdi o chão, talvez eu vou até pular um pouquinho. E aí eu me vi totalmente perdida. Vou ajudar quem? Como? Como que eu vou ajudar alguém se eu, no momento, eu estava precisando dessa ajuda? Então, eu acredito, sim, que é uma forma de vocês ir tentando amenizar essa dor, ajudando os outros. Mas, antes, você tem que estar, pelo menos, meio que curada disso tudo. Né? Então, ajuda, sim. É importante, sim, ajudar o próximo, mas é muito complicado. No primeiro momento da sua dor, difícil, né? É difícil, é difícil. Eu vi. E tem uma coisa que o Glauber citou a Célia, né? A Célia Diniz, que é lá de Pedro Leopoldo, que é a cidade, né, natal do Chico Xavier. E ela, Juraci, ela perdeu os 2 filhos também. Um menino, quando era criança, num tombo de bicicleta, e depois uma filha que tinha passado para a universidade, se não me engano, né, muito parecida com ela, que também foi embora, não foi, Glauber? Foram 2 perdas no caso da Célia, né? Foi. E é uma força. Ela é uma força, ela conduz o Centro Espírita, né, de Pedro Leopoldo também. E assim, a vida dela se transformou muito, né? Inclusive, assim, o próprio casamento, né? Quer dizer, é uma história de muita dor. E tem uma coisa que a Célia me falava, e eu sei disso, que cada experiência ela é singular, né? Ela é singular e tem as suas proporções, porque isso faz parte, né, da própria reforma íntima, isso faz parte da própria história das pessoas. Mas ela dizia uma coisa que eu ficava impressionado com a Célia. Ela dizia assim, o meu grande desafio foi transformar a minha dor em saudade. Né? Então, ela dizia isso. Assim. Então, me impressionou muito a Célia, outras mães que eu conversei. Mas é lógico, nenhuma... A gente coloca assim, né, a partida de um filho. Cada um pode fazer uma referência para si, trazer para si isso, né? Não desejar isso, obviamente, mas cada história é particular, né? A gente também, o que eu aprendi nas mães de Chico Xavier e o que eu percebo dentro das entrevistas, e assisti o documentário da Cristiana Grumbach, que é As Cartas de Chico Xavier também. Isso. Que não existe uma classificação, entende, Marcelo, Juraci? Não tem assim, são as mães que receberam as cartas de Chico, são as mães que perderam seus entes queridos, as famílias que perderam seus entes queridos, e colocar isso como se fosse uma coisa só de sentimento. Cada um vai lidar com essa situação de uma maneira muito diferente, né? Mas a frase da Célia, ela fixou, é uma das coisas que a Célia falava, fixou em mim. Bonita. Levou, né? Magnífico, magnífico. Bonita frase. Mas, Juraci, uma das frases que me impacta muito no livro Por Trás do Véu de Ísis, e ela vem ali apresentada como vossa, né? É a frase de que você estava vivendo uma dor sem nome. Né? O que seria esta dor sem nome?
Essa dor sem nome, hoje eu posso te dizer que é a dor de você não saber o que vai ser da sua vida daqui para frente. Porque, assim, o meu futuro estava lá com os meus meninos, né? Eram meus meninos, eu ia ter uma velhice, eu ia ter netos, eu ia ter um, um, um futuro. A dor sem nome. Se eu perdi meus pais, eu sou órfã de pais, né? Se eu perder meu marido, eu sou viúva. E agora? Que nome você dá para a mãe que perdeu os filhos? Não tem nome, realmente não tem nome. É um vazio tão grande que você se sente tão perdida, muito perdida. Não tem nome mesmo, não tem nome. Que nome que você me daria? Não tem. Então, naquela época, acho que eu falei muita coisa desconexa, né, Marcel? Sei lá, eu estava tão perdida, tão desesperada com tudo que me aconteceu, que você nunca ia imaginar que, como diz aquele, um raio não cai duas vezes na mesma casa, eu não acreditava que pudesse acontecer, mas aconteceu. Então, a dor realmente não tem nome, porque hoje eu sou a mãe sem filhos. Tem hora que assim, eu me recuso a falar, não sou mãe, mas hoje eu já estou mais centrada, eu já aceito a mãe sem filhos de boa, porque esses 22 anos que o Felipe faleceu e 16 que o Daniel, então hoje eu já vejo tudo isso com mais tranquilidade, mais serenidade. Assim, eu posso dizer que eu estou curada. Hoje eu sou a mãe sem filhos, né? Mas eu tô bem. E assim, a surpresa do reencontro com o Marcel, eu achei que ia ser uma coisa muito dolorida, que eu ia reviver tudo aquilo. Não, eu estou bem. Eu estou bem, hoje eu tenho condições de conversar. E eu agradeço a você, Marcel. A força que você me deu naquele 17º dia de luto que eu estava, e você ali do meu lado, você me ajudou a passar um período tão difícil. Então, eu sou grata a você toda a eternidade. Que nada, eu me ajudou. Não, eu sou grata. Não, Juraci, se você não estivesse do meu lado, eu ia estar rastejando ali no chão, eu acho que eu entraria numa depressão, coisa que eu nunca aceitei para mim. Eu nunca aceitei entrar em depressão por tudo. Então, aqueles dias, aquelas viagens que nós fizemos, as nossas conversas, para mim foi uma coisa assim maravilhosa, que me ajudou muito. Eu só tenho muito que dizer. Muito obrigada, meu amigo. Tá? Obrigado a você, Juraci. Eu que revivi muita emoção, foi impressionante o reencontro, Galber, com a Juraci. Eu acho que foi um dos dias mais fortes da minha vida. Né? O Eu Desvio, eu fiquei muito impactado, né? Porque a Juraci, quando eu falei ali no livro, né, a mãe, e eu uso esse termo, eu acho que é o título de um dos capítulos, que é A Mãe Sem Filhos, por que eu usei isso? Porque da mãe. O áudio está cortando, Marcel. Voltou? Agora voltou. Oi, voltou? Voltou. Então, mesmo sob o impacto, né, naquele momento, a Juraci tinha perdido os 2 filhos e ela se aproximou de mim para contar a história. Ao mesmo tempo, cuidava de mim. Era impressionante. Ela ficou preocupada se eu estava me alimentando bem, se eu estava bebendo muito refrigerante. Então, eu via a Juraci, na verdade, como essa mãe ali também do meu lado, sabe? E a gente vivendo essa dor juntos. E eu tenho 3 filhos, né? Estava nascendo a minha 2ª filha, e isso, a dor mexe muito com a gente, né, Juraci? Eu sofria muito também, muito, e eu ficava, meu Deus, que preocupadíssimo com a Juraci o tempo inteiro. Então, o livro, né, Por Trás do Véu de Ísis, eu falo, a Juraci é a protagonista do livro. Ela é que vai me guiando, né, nessa busca e vai me fazendo entender a força dessa dor e a força da luta contra essa dor também, que eu acho que é a grande...
Porque, se vocês virem, Juraci vai concordar comigo, se você vai a hospitais, por exemplo, em que tem muitas crianças com dificuldades imensas, né, de locomoção, eu estou falando da Rede Sara, por exemplo, que teve uma época que eu ia muito à Rede Sara, você vê 97%, 98% são mães que estão ali. As mães sustentam, né, os filhos em situações extremas. As mães, nos centros espíritas, nas casas espíritas, essas mulheres, elas sustentam, por exemplo, uma rede de apoio fraterno enorme, né? Então, a força da mãe, eu acho que, me desculpe, mas assim, eu falo como pai, eu acho que é quase assim, que não dá para comparar, sabe? Assim, com perdão de todos os pais, né? Mas na hora que a Juraci sabe disso, na hora que a casa cai, a mãe vem e abraça, sabe? Talvez porque tenha aquele filho veio de dentro dela, sabe? Então eu acho que a relação, né? A relação é diferente, eu sinto, né? Tem uma coisa que você está trazendo, Marcel, para mim, algumas lembranças que tem a ver com o filme. Eu fui entender na questão de ancestralidade, eu fui entender os meus avós, né, que perderam uma filha, ainda adolescente. Aí eu acompanhei aquele silêncio dos meus avós, nunca entendia a dimensão disso. Né? Depois do livro, depois do filme, eu fui entender o que era aquele silêncio. Né? O não tocar no assunto, não eram espíritas, não passaram pelo Chico Xavier, eram católicos, né? E havia um silêncio, não tocavam no assunto, não falavam o nome da minha tia. Né? Então, fui entender o porquê desse silêncio, quer dizer, eles conviveram com essa dor não foi transformada em outro sentimento. E a outra coisa que eu falo, trazendo esse lugar materno, né, da mãe, uma outra frase que eu escutei, entrevistando as mães também, foi que elas diziam sobre essa dor. Existe essa dor do filho que parte, mas uma delas disseram, eu acho que foi até a própria Célia, que diz assim, existe uma dor maior, é perder o filho para a vida. Né? É justamente o filho se perdeu na trajetória de vida, na marginalidade, ou você não sabe onde Faz muito sentido. Né? Nesse sentido, porque onde está? Você não sabe onde ele está, se está vivo. É verdade. Né? Então, foi uma frase assim, que foi marcada e esse aprendizado que eu trouxe também. Você sabe, Eudes, uma coisa que é curiosa sobre a Célia Diniz foi assim, o primeiro filho dela, Juraci, ele morreu, ele tinha uns 5 anos, num tombo de bicicleta. Verdade. A moça que trabalhava, né, na casa da Célia colocou o menino na garupa e foi andar e ele levou um tombo, bateu, se não me engano, bateu com a cabeça e morreu, menino. E a Célia, mesmo de berço espírita, né, muito convivendo com o Chico muito tempo, a primeira sensação dela foi de como... O áudio cortou mais uma vez, mas voltou? Não tem problema. Voltou. Sabe, você me fez lembrar um episódio do filme. Um episódio do filme, que o filme mostra essa cena, e a frase do Chico que impacta, né? Quando ele diz assim, agradeça a ela, por ela estar ali, né? Porque você senão... já agradeceu, né? Você já agradeceu Exato. É isso, Glauber, tá no filme, exatamente isso, e era a história que eu achei mais impressionante, e quando eu vi no filme, eu não tinha lido o roteiro, né, e eu falei, nossa, que bom que essa história tá, né, porque foi uma das que mais me impressionou, porque o Chico, ela estava revoltada já, a Célia, inconformada, pensava até em processar, talvez, ela queria tomar uma... É justamente essa cena aí. É essa cena, exatamente, né? E o Chico fala, já agradeceu porque era para você estar no volante da bicicleta, né? É isso.
né? É essa cena aí. Então, é muito forte isso. O perdão. Realmente é impactante. Mas, ô Glauber, o filme As Mães do Chico Xavier, hoje já disponível nos streams, já é um filme popular. Eu ontem reassisti o filme para estar aqui no bate-papo. É um filme impressionante, realmente feito com um carinho muito grande. Eu já estive com você em uma outra live, já falamos mais do filme, você sabe a minha opinião, o carinho que eu tenho para esta obra. Mas por que escolher Por Trás do Véu de Ísis para transformar em um filme? Existem vários fatores, né? Acho que uma primeira, a história da própria Juraci, né? Esse desvendar da mediunidade de Chico, né? É um livro que traz essa história de amor, né? Esse lugar, né, que o Marcel coloca, né? Dessa história invisível, né? Quando você escreve algo, você faz um filme, existe uma história invisível que é essa do sentimento, né? O coração ali está pulsando. Então, foi o que eu percebi no livro, né? E a referência de perceber o Marcel, né, enquanto jornalista no processo de investigação. Isso me fez trazer o Caio Blá para fazer o Cal. Isso. Né? O Cal, assim, eu vou colocar o Cal como referência do Marcel. Nesse tinha outros objetivos do Cal e tal, mas ele vai fazer essa investigação, ele vai ser tocado pelaquela observação no momento da psicografia, né? Existe aí, né, Marcel, uma mudança numa crença, né, na espiritualidade do próprio Cal, né? Aquilo que ele está ligado ao materialismo, ao trabalhar e cumprir metas e etc. Quando ele conhece, investiga, ele diz, opa, tem uma coisa maior aí, né? E se discutindo esse véu. Então, o Cal foi muito pensado no Marcel aí. Que legal. Você não sabe, não sei se você lembra, né? O Caio Blá, Juraci, ele faz o papel de um repórter, né, cético, que se aproxima do Chico Xavier. E aí eu, numa coletiva da imprensa lá, Glauber, eu falei estava do lado do Caio Blá, coitado, ele ficou até vermelho. Eu falei assim, pela primeira vez na vida, eu fiquei bonito, né? Eu quero agradecer ao Caio por ter me dado esse presente. Aí ele ficou todo vermelho, assim, frase, né? Mas, E tem uma curiosidade em todo o contexto do filme, e também do filme dirigido por Daniel Filho, o Chico Xavier, que eu já vi aí depoimentos, informações em lives aí, do próprio Marcel, que antes mesmo das obras iniciarem, antes do filme Chico Xavier, ele já tinha, Marcel, escalado Nelson Xavier. Ofertado ao Nelson a possibilidade de estar desempenhando a função de Chico Xavier, que a propósito, não só pela semelhança com o médium, mas também pelo talento, né, imensurável do saudoso Nelson Xavier. Mas, Marcel, por que o Nelson? Olha, não sei, viu? Porque eu vou te dizer, foi o único nome que me veio à cabeça, muito antes do Daniel Filho querer pensar em fazer o filme, e foi muito estranho, porque foi o seguinte, eu nunca fiz isso na vida, nunca voltei a fazer também. O livro chegou, a nova edição do livro, eu descobri o endereço do Nelson Xavier, autografei, escrevi uma dedicatória para o Nelson e mandei para a casa dele. E falei, Nelson, se um dia esse livro virar filme, o meu sonho é que você seja o Chico Xavier. E passou o tempo. Passaram anos, 3, 4 anos, o Daniel Filho virou e falou, olha, eu já tenho um nome para ser o Chico Xavier. Eu estou pensando no Nelson Xavier. E aí eu levei um susto, o Nelson tinha guardado o livro e deu para o Daniel. Fala, olha aqui a dedicatória do Marcel, 4, 5 anos antes. Então, foi mais uma coincidência, né, dessa minha jornada. Né? São vários fatos como esses foram abalando o meu ceticismo, né, que é como o Glauber fala, né, essa jornada do Caio, né, do Cal, em As Mães de Chico Xavier,
foi uma jornada também minha, né, de transformação, que você vai sendo, tendo seu ceticismo posto à prova, né, por eventos como esses. Lindo, lindo. Olha, Marcel, você tem As Vidas de Chico Xavier, que virou o filme dirigido por Daniel Filho, Chico Xavier. Kardec, a biografia, virou o filme Kardec, o nome, a história por trás do nome, dirigido pelo Wagner de Assis. Nós temos Isso. Por Trás do Véu de Ísis, que se transformou no filme As Mães do Chico Xavier, dirigido aqui pelo nosso querido Glauber Filho. Como é ver tantas obras, você como autor, se transformar em filmes? É forte, né? É forte. O autor, quando a gente vai assistir ao filme, né, que foi gerado em parte pelo livro, é sempre muito emocionante, assim, é tenso. No meu caso, vou contar isso, é muito curioso. O Daniel Filho, ele fez uma sessão privada, uma pré-estreia, só para o elenco e a produção no Rio de Janeiro. Eu não tinha visto o filme, nada antes. E aí eu fui para o cinema, no Cinema na Gávea, e me sentei do lado do Daniel. O meu filho, caçula, tinha acabado de nascer, tinha nascido 2 semanas antes. E eu vou te falar, eu estava infinitamente mais tenso ali, a minutos antes do filme ser exibido, do que eu estava no centro cirúrgico, né, quando meu filho nasceu. Mas, assim, muito mais. A minha mão estava suando, eu estava com a mão gelada, e eu falei para o Daniel isso. Eu falei, Daniel, há 2 semanas eu estava no centro cirúrgico e eu estava calmo. Aqui eu estou muito tenso. Então, né, quando você vê um filme, porque o filme ele é muito potente, o Glauber sabe disso, ele alcança milhões de pessoas, milhões. As Mães de Chico, com certeza, já alcançou milhões, porque não é só ali bilheteria, é o streaming, e aquilo vai se disseminando de uma maneira, não é? Então, é a força do cinema. É maior ainda, em escala, pelo menos, do que a força do livro. Então, eu fico, primeiro, torcendo para que os personagens estejam vivos e que a história esteja forte na tela, isso é um, e eu fico torcendo para que as pessoas saiam dos cinemas e vão para as livrarias. Essa é uma torcida minha, sabe? É assim, eu fico muito querendo que a pessoa assista Kardec, por exemplo, e vá ler o Livro dos Espíritos, e vá ler o Livro dos Médiuns, que a pessoa saia do filme do Glauber, das Mães de Chico Xavier, e vá ler a obra do Chico Xavier. Então, essas expectativas todas se misturam, né? Porque esses são livros, olha, é lindo esse filme, né? As atrizes estão maravilhosas, né, Glauber? Está lindamente filmado, e o que acontece? O que o cinema faz? Ele leva as pessoas a descobrirem essas obras, não essas meus livros, né, mas os livros do Chico, os livros do muitas vidas, e que dão muita esperança. Então, o cinema força, né? Que lindo, que lindo. E Glauber, agora para você a nossa questão. O que tem de especial na vida do Chico para você que é do audiovisual? Tantos filmes, tantos teatros, tanta coisa sobre o Chico ou sobre as obras do Chico. O que motiva o Glauber Filho a produzir um filme sobre o Chico Xavier? Então, essas produções, elas são produções da Estação da Luz, né? Sempre vem um convite, me convidam para fazer isso. E eu tenho que encontrar essa motivação, né? Então, eu sempre gostei muito da história do Chico, né? Da vida do Chico, a forma como ele tratou a mediunidade, a sua trajetória de vida, a relação dele com outras pessoas, né? Esse lugar da humildade e, ao mesmo tempo, o lugar de não mistificar isso, porque Chico era extremamente simples, né? Então, isso me encantou muito. Então, quando veio
o convite da estação, que foi logo depois do Bezerra de Menezes, né? Eu vamos fazer alguma coisa sobre Chico Xavier. Existe o livro do Marcel, Por Trás do Véu de Isa, já tinha lido e reli novamente. E aí a vontade de fazer e algumas certezas foram aparecendo, porque a gente convidou um roteirista, que é um amigo meu, que eu chamava de Manu, né? E ele aceitou e tudo, quando numa reunião ele disse assim: Glauber, tu sabe como é meu nome? Eu disse: sei, é Manuel. Eu disse: não, é Manuel. Olha. Eu sou filho de pais espíritas. Aí eu, peraí, aqui tem alguma coisa, né? E a outra história, que vem muito nessa pergunta que você fez para o Marcel, né, o do Nelson. Porque também, eu não sei que lugar habitava na memória da gente de que Nelson teria que fazer Chico Xavier, Marcel, porque eu me lembro que na minha cabeça sempre teve isso, que o Nelson teria que fazer o Chico Xavier. E aí veio o filme do Daniel Filho. Aí eu digo: o Daniel já usou o Nelson, mas a gente está com o projeto das Mães de Chico Xavier, vamos usar o Nelson de novo, o Nelson vai ser o... Né? E isso é muito complicado, você sabe disso no cinema, né? Pegar o mesmo ator para fazer o mesmo personagem, às vezes o ator não quer. Isso. E aí, quando eu fui conversar com o Nelson, ele disse: não, eu já fiz o Chico recentemente, foi praticamente um filme emendou no outro, né? Eu disse: não, Nelson, mas não, deixa eu ler o roteiro aqui. Mas, Nelson, você já fez Chico Xavier outras vezes? Disse: não. E eu tenho hoje essa confusão, que eu vi o Nelson em algum lugar fazendo Chico Xavier, né? Antes do filme, assim, na televisão, na Globo. E ele disse: não, nunca fiz. Eu disse: não, Nelson, então não sei. A minha Já memória, estava pronto. a minha memória é que você já tinha feito. Então, tudo isso veio, essa junção de coisas foi me dando a certeza de que esse filme precisava ser feito, né? E aí fui para doce tarefa. Gostoso. E o Marcel, ele já nos falou algumas vezes, Marcel, em outra oportunidade que tivemos juntos, que, entre aspas, você estava cético quando foi a empreitada de escrever um livro sobre a biografia do Chico. Até conta pra gente a frase do Chico, né? Eu não autorizo, é Deus que autoriza, né? Isso. Mas por quê? O que deu no Nelson, perdão, no Marcel, em escrever sobre o Chico? Por quê? Tem dois motivos, viu, Eudes? Tem uma resposta, que é uma resposta que eu tenho quase que decorada, que é assim: interesse jornalístico. Então, qual é a minha resposta decorada? É assim: qual era o personagem que eu, jovem repórter, via? Eu resumia assim a história do Chico. Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 30 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia: os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. E aí, a quem dizia, né, mais cedo ou mais tarde o Chico Xavier vai cair, desmascarado como fraude, por exemplo, o Chico dizia: eu não vou cair porque nunca me levantei. Quando eu resumi essa história, jovem repórter, eu olhei e falei assim: mas como assim eles, os espíritos, escreveram? Por que renegar a autoria de obras e delegar o invisível à autoria daquelas obras? Então, esse porquê me levou ao Uberaba. Essa é uma resposta mais racional. Mas por que eu fui o primeiro jornalista a enfrentar essa biografia? Pelo seguinte: depois eu entendi. Eu passava férias, criança, em Araxá, que era a cidade vizinha à terra do meu pai. Todas as férias eu ia para Araxá. E o Chico era um personagem da minha infância. Ele era como se fosse, que o Uberaba é do lado de Araxá, ele era o homem que falava com os mortos, na minha cabeça, né, na cabeça de criança. Então eu acho que teve um interesse também de acertar as contas com esse personagem da infância. Eu quis entender esse personagem. E tem uma outra coisa que é muito curiosa, que o irmão do meu pai, que morava em Uberaba, ele trabalhava nos Correios.
E ele organizava a correspondência do Chico Xavier, na época em que o Chico era o maior destinatário do Brasil. Caixas e caixas, envelopes e envelopes chegavam. O tio Eliseu, né, que era irmão do meu pai, ele organizava essa correspondência e levava à casa do Chico. Então, e o Chico se dizia o carteiro do além, né, a antena entre os dois mundos. Então, eu acho que eu também quis entender melhor esse carteiro do além. Então, junta a infância com o interesse jornalístico, por isso. Maravilha. Agora com a nossa querida Juraci, que está ali quietinha, né, Juraci? Juraci, a força que você tem hoje, eu sei que tem. Né? Não tem como você esconder essa garra, essa força que você tem. Tem a ver com o narrado no livro? A participativa do contato com o Marcel, você já disse antemão aí que agradece, mas de onde vem essa força? Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Hoje eu sou mais cética do que o Marcel, muito mais. Hoje eu não sei no que eu acredito. Mas eu acredito numa força interior que me ajudou muito a sair desse luto. E é complicado falar como que você chega nesse estágio que eu estou. É o tempo, mas principalmente é Deus. Deus está aqui sempre do meu lado, sempre junto comigo. Assim, a saudade é imensa, tem dias que eu fico lá embaixo, mas, assim, hoje, mais altos do que baixo. O Marcel me ajudou muito no primeiro momento, naquele primeiro momento de desespero, porque não tem outro nome para falar o que foi aquilo que eu vivi, de desespero. Mas aí depois a gente vai começando a acostumar com essa dor. A gente acostuma com essa dor. Eu não sei se eu sou essa pessoa tão forte, não. Eu tento, mas eu não sei se eu sou, não. Eu acho que, não sei. É Deus. Deus sempre primeiro, Deus em todo o tempo. Ele quem tem me dado muita força. E a gente vai acostumando, não tem o que fazer, não tem volta. Nada pode trazer meus filhos de volta. Então a gente se acostuma com isso. Por isso que eu te falo, é Deus. É Deus mesmo. E, Juraci, é um dia de cada vez, não é, Juraci? Sim, sim. Hoje os dias... Hoje os dias são tranquilos, hoje os dias, assim, eu fui colocando metas na minha vida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e falar assim, hoje eu não trabalho para o próximo, não, viu? Eu estou bem, como é que eu posso dizer, bem preguiçosa. Eu estou quietinha no meu canto. E não sei dizer se eu estou certa, se eu estou errada, hoje eu não me cobro nada. Não me cobro nada. Perfeito. É uma dimensão que a gente fica, de certa forma, assustado, né? Porque observar a ausência dos filhos. Eu tive um episódio na minha vida, a nossa primeira filha, ela nasceu prematura e por 13 dias ficou na UTI neonatal. E aí vindo a desencarnar. E eu fico avaliando a dor que sentimos com uma criança de 13 dias nascida. E uma mãe que sepulta um filho com um período aí de convivência maior. Embora eu não acredito que tenha para a mãe uma diferença muito grande. Mas para o pai, sim. Eu sou da opinião do Marcel. O pai só é pai quando o filho nasce. A mãe é mãe a partir do primeiro instante que ela descobre que está grávida. Né? E esse fato de perder de vista, a Juraci fez um comentário interessante sobre a frase, né, o título do capítulo, A Mãe Sem Filhos, né? E uma visão física, de um ponto de vista, olhando para a carne, mas uma mãe com filhos. De forma gigante hoje, porque no mundo espiritual, olhando, tutelando, tanto que muitas cartas recebidas, né,
Tivemos um episódio até aqui no município, né, Juraci? Daquela pictografia que o filho esteve lá também, deixou um recadinho com o... Me fugiu o nome do médium agora. Mas tudo bem, você sabe do que eu estou falando. Então, são instantes que o retorno vem, que o retorno é apresentado, e isso faz com que a gente reflita sobre a importância do estar bem, né? De estar dentro disso. E o Marcel, quando fala do Chico, né, da personagem Chico Xavier, o homem que foi recorde em carta, recorde em pesquisas, né, porque foi interrogado, pesquisado, apontado e até hoje se torna ainda, entre aspas, um mistério para aqueles céticos que queiram entender a natureza, porque não tem como entender a natureza divina. Qual é o episódio mais emblemático, que mais afrontou ou que mais motivou e inspirou o Marcel na escrita do Por Trás do Véu de Ísis? Foi uma mensagem... Você se lembra, Juraci, da mensagem da tia Lourinha, né? Da tia Lourinha? Lembro. Lembra, né? Porque foi assim que começou o livro, viu, Glauber? Eu não ia escrever mais sobre espiritualidade. Eu tinha feito o livro sobre Chico Xavier e eu não ia mais escrever. Eu ia mudar de assunto, porque eu não tinha nenhuma religião, nenhum vínculo com a doutrina. E aí eu tinha sido entrevistado por um professor universitário em Brasília. E esse professor me liga, ele tinha um programa de TV. E aí ele me liga 2 semanas depois e faz a seguinte pergunta: Marcel, você conhece tia Lourinha? Eu falei, tia Lourinha? Não, nunca ouvi falar. Por quê? Aí ele falou, você conversaria com a sua família e depois me ligaria? Aí eu liguei para o meu pai, conhece tia Lourinha? Aí meu pai, não, nunca ouvi falar. Aí eu, mãe, você conhece tia Lourinha? E aí minha mãe diz, nossa, demais, era a melhor amiga da sua avó, grande amiga da tia Maria, morava na Tijuca, morreu de câncer. Por quê? Aí eu falei, não sei, vou ligar para um professor, depois eu te ligo. Aí eu liguei para o professor, falei, olha, existiu uma tia Lourinha. E aí ele falou, graças a Deus, eu estava com uma vergonha de te ligar, minha mulher que insistiu, é porque eu sou médium e psicografei uma mensagem da tia Lourinha para você. Olha só. Aí eu pedi para ele mandar por fax, existia esse aparelho na época, e aí eu pedi para ele mandar por fax a mensagem da tia Lourinha. E aí a tia Lourinha escreve, Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida, volto contente por tudo que nos deu a divindade. Escrevo para dizer, estou ao lado da sua tia e do seu avô, e escrevo para dizer que o trabalho foi dado a você e você não pode mais abandoná-lo. Divulgar a obra do apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Confie em Deus e siga adiante. Um beijo da tia Lourinha. Foi isso. Mesmo assim, você não acredita, né? Viu, Juraci? Como eu sou duro na queda, Juraci. Hoje em dia eu não posso falar 100% que não acredito, viu, Juraci? A minha fé, assim, ó. Mas ela hoje eu posso falar que em fé, né? Que antes eu não tinha nenhuma. Mas quando chegou a mensagem da tia Lourinha, a minha mulher jornalista, que era contra eu escrever livro sobre o tema de novo, né? Ela pegou a mensagem na mão, olhou e falou, mas como isso pode ter acontecido? Você precisa investigar isso, você precisa entender como é que isso acontece. Eu falei, então eu estou autorizado a escrever um livro sobre o tema, né? E aí foi quando eu fui para Uberaba, né? E porque a Juraci se aproximou de mim, em Uberaba, eu estava lá no centro do Celso de Almeida Afonso, né? Que era um médico psicógrafo. Você lembra, Juraci? A Juraci me reconheceu de um programa... Eu acho que esse encontro foi marcado lá em cima, tanto para mim quanto para você, porque assim, eu não tinha condição nenhuma de ir para Uberaba com 17 dias de luto. Uma amiga falou, olha, eu estou indo, você quer ir? Não sei se vou, não sei se não vou. Não queria ir, porque assim, não tinha força, né? Mas esse encontro, o nosso encontro, Marcelo, estava marcado.
e eu tinha que ir, e você tinha que estar lá. Porque quantas mães tinha ali dentro aquele dia? E a nossa conexão foi muito forte. Muita. Né? Na hora, né, Juraci? Porque a Juraci, eu me lembro de onde eu estava quando a Juraci se aproximou, eu me lembro, e a Juraci veio e falou 5 frases. Falou que me reconheceu do programa, eu acho que era o programa da Ana Maria Braga, e falou assim, eu tenho uma história muito triste para te contar. Aí eu falei, qual? Eu perdi o meu primeiro filho de uma doença e eu perdi o meu segundo filho agora, faz 17 dias. Os meus 2 filhos se foram. E aí ela falou, eu estou aqui em busca de mensagens, eu vim para tentar ter algum contato com eles. E se você quiser me acompanhar, né? E a Juraci falou, se você quiser me acompanhar, e eu falei, eu quero muito. E aí a gente foi, aí nasceu o livro, nessa conversa, né, Juraci? Foi assim, né? Como o finalzinho do Glauber, né? Tudo vem do alto. Sabe, eu fico assim... A minha bateria vai acabar, porque eu tive que pegar um celular emprestado aqui, a bateria vai acabar. Eu vou sair um segundinho para buscar a bateria e já volto, ok? Tá bom, minha querida, vai lá. Tá. E eu fico fascinado quando o Marcel fala assim, olha, eu ainda não acredito em tudo, né? Tem coisas que me deixam ainda pensativos, né? E eu também sou assim, Kardec era assim, né? O clivo da razão tem. Jornalística, né? O jornalismo deixa assim também, né? É verdade, é verdade. Ambos, né? Tanto o Glauber quanto o Marcel são jornalistas, então faz esse querer de entender, né? De buscar verdades. E isso é muito lindo e muito importante para a seriedade do trabalho dentro da codificação, dentro da doutrina espírita. Mas o Marcel, quando escreveu o livro As Vidas do Chico Xavier, não conseguiu mais sair deste meio espiritualista ou espírita, né? E isso, claro, tem a ver com alguma coisa, como mostrou ali o Glauber, né? Vem lá do alto, né? É uma programação. E com muita propriedade o Marcel faz isso. A gente tem um respeito gigante pelo trabalho do Marcel. Agora, fora do ar, nós estávamos falando, lembrando a conversa com o Bial, a qual o Marcel participou, né? Propriamente falando deste livro, que é Kardec, a Biografia, que traz um Allan Kardec que nem nós espíritas conhecíamos. Porque é um Kardec literalmente humano, com dores, com sentimentos, com medo, com preocupações, e cada ponto apresentado no livro nos mostra isso com uma responsabilidade muito grande de um jornalista extraordinário que o Marcel é. Então, nós, como espíritas, temos que agradecer muito ao Marcel Souto Maior pelo trabalho biógrafo do Chico, também de Kardec, porque, olha, Marcel, você acrescentou à doutrina espírita parâmetros, informações tão grandes, que é por isso que tantos livros viraram filmes, que é por isso que a gente observou tanto o cinema, o teatro, o audiovisual, no modo geral, olhar para o Marcel. E quando nós vemos um programa de televisão que vai falar de Kardec ou Chico, nós já sabemos que o Marcel vai ser convidado. A expressão que você tem é gigante, sabe? É sem demagogia. É um ponto de vista mesmo que eu acredito que o Glauber também o tenha nessa dimensão. Muito obrigado, Eudes. Olha, obrigado mesmo. Eu fico muito feliz. Eu me sinto muito querido, sabe, pela comunidade espírita, assim, muito. Quando eu vou dizer isso, é totalmente verdadeiro o que eu estou falando. Em períodos que eu fico muito recolhido e que os meus contatos com a comunidade espírita caem, eu às vezes me sinto muito sozinho e eu não fico bem. Eu me reconecto comigo, acho que o Glauber entende isso também, né? Eu me reconecto comigo quando eu faço contatos como esse, e essas trocas que a gente está tendo aqui, mesmo online, sabe? Porque
quando eu fico muito recluso, eu vou para um lugar que não é um lugar muito feliz, sabe? Então, eu acho muito importante essa conexão. Outro dia eu estava respondendo algumas pessoas no Instagram, né, leitoras, tudo, e eu me peguei escrevendo uma frase assim que eu não escrevo muito como eu falei assim: vamos cuidar de Chico, vamos cuidar de Kardec, né? Vamos cuidar. E, por exemplo, os projetos da Estação da Luz, eles são muito importantes nesse sentido, muito importantes, todos os projetos, sabe? É o compromisso com o bem, que está não só na Estação da Luz, como todos os projetos que orbitam ali em torno, né, Glauber? Site das notícias boas, tudo, teatro transcendental, que eu sei, né, que movimento é esse. Então, é muito importante, o Glauber começou falando do amor, né? O Chico tem uma frase linda que está no YouTube, que ele fala que se ele tivesse alguma autoridade no mundo, ele mandaria pintar nas fachadas de todas as casas, em todos os muros: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que era essa frase que ele mandaria pintar. Então, num país que hoje está num clima, às vezes, de tanta hostilidade, em que governantes falam em armar, né? O Chico ele vinha com amar. Então, não tem R nessa palavra, não tem R nessa palavra. Isso é um erro, né, de brutal que está acontecendo. Então, é muito importante, não é, Glauber? É gravíssimo você ter um governo que fala em armar, e o Chico falava em amar. Então, é isso que, nesses encontros aqui, a gente está falando, no fim das contas, em sentido da vida, em amor, né? A Juraci falou em Deus. Então, é assim que a gente vai se abraçando virtualmente, né? Nessa fase que é de reflexão e eu espero que de comunhão também, né? Maravilhoso. Concordo com tudo, Marcelo. Que bom, Glauber. Maravilhoso. O Glauber, né? Nós tivemos um contato há algum tempo atrás, fizemos uma live juntos falando das suas obras, do seu trabalho com cinema voltado à espiritualidade. E agora, quando eu estava ainda acertando com a Magali a possibilidade de trazer o Marcel, porque me deixou muito comovido o reencontro entre o Marcel e a Juraci. Então, eu queria ter um bate-papo falando Por Trás do Véu de Ísis, a qual a Juraci estava presente. Então, eu estava ainda negociando, me veio o estralo, né? O Glauber fez o filme sobre o livro, então vamos convidar o Glauber. E quando eu mandei o convite para o Glauber, a resposta dele foi linda. Ele disse assim: olha, eu não estarei aqui, né, que ele está fora da sua casa, né, está em outro lugar. Mas eu vou participar, vai dar certo. Eu não sei se a internet vai estar boa, mas eu vou estar de prontidão, sabe? Então foi tão lindo que depois, quando a Magali confirmou que o Marcel estaria, eu mandei de volta: olha, Glauber, deu certo. O Marcel vem, tá ok? Não tá fechado. Então o carinho que o Glauber tem pelo Marcel, eu senti assim, poxa, é o mesmo que eu tenho. Então, o programa vai ser iluminado, né? Estava programado para que acontecesse. E realmente foi lindo. E Eudes, você tá fazendo 2 encontros inéditos, na verdade. Pois é. Porque são 2 reencontros inéditos. Exatamente. Você fez isso com a Juraci, está fazendo essa conexão minha com o Glauber. Eu acho, Glauber, que a gente ainda vai se encontrar em outros projetos, sabe? É importante, com certeza. Não é? Eu tenho assim muito carinho pelo movimento de vocês, que eu sei que é um movimento que é além do cinema. Eu sei que tem uma grande proposta do bem por trás de todas as ações. Então, é importante essa nossa troca aqui, né? Verdade. E você está falando do encontro, assim, encontrar novamente Marcel, eu acho que marca assim, o início, né? Talvez teremos mais outros encontros também. Isso, é o que eu sinto. Com outros projetos, com a estação, né? Eu acho que a gente está num momento agora de produções que se amplia, né? Muita gente fazendo, isso é ótimo.
E o meu encontro com o Juraci, que eu digo assim, Juraci é um reencontro, porque eu te conheço pela obra do Marcel. Tem, e essa mágica que o livro faz, né? A gente conhecer as pessoas pelas histórias das pessoas. E a gente aqui nesse momento, com tudo parece ser muito distante, é tudo virtual, né? Não tem o abraço. O abraço é falar de amor sem palavras, né? E te ver aqui, Juraci. Então, já me sinto próximo aqui também. E eu, que também é um grande amigo. Nós tivemos um encontro no outro live, né? E agora, novamente, né? Esse afeto vai aumentando também. Que bom. Verdade. Nossa, maravilhoso. E falar com o Glauber é fantástico também, porque o Glauber é atencioso, sabe? Prestativo. Nós estamos sempre, mesmo não estando na live, mas estamos seguindo o Glauber aí, vendo as participativas. Eu ainda não consegui, Glauber, assistir o Bate-Coração, já fico frustrado, louco, porque o trailer é magnífico, a ideia do filme é fantástica. Mas logo ele deve estar chegando aí nos streams e nós vamos estar assistindo. Já tá? Mas não achei. Tá no Telecine Play, no Google Play, no YouTube. No Google Play já tem. Já tem. Então vou assisti-lo hoje. Também não, porque eu ainda não tinha encontrado. Não sabia também, eu estava procurando e não encontrei. É sobre Fortaleza, não é, Glauber? É uma história. Na verdade, Marcel, a gente colocou uma livre criação, né? Não parte de uma biografia, nem de fato de uma adaptação. Na verdade, é inspirado em duas peças, né? Me passou aqui. São duas peças que estiveram no Teatro Transcendental, né? Do Cangaral, que é o Maurício Canguçu, e o Ilvo, né? Ivo Amaral. E nós fizemos a adaptação das duas peças. Acredite, um Espírito Baixou em Mim, o Ronaldo Ciandrone, que foi que O Espírito Baixou em Mim e o Coração Safado. E a gente pegou essas duas peças e fez uma misturada com livre criação. Então, é uma história de humor, né? E vai tocar em vários temas que são essenciais hoje, né? Então, só para te dar um mote, é a história de um publicitário preconceituoso que tem um problema cardíaco, né? E o coração que ele recebe é o coração de uma travesti. E essa travesti vira temporariamente um guia espiritual do Sandro, que é esse publicitário, né? Então a gente vai mexer ali em terrenos que a gente sabe que hoje está nesse lugar hoje do armar, né? Isso. Beligerante, né? Isso. E as pessoas têm esquecido o que é amar, né? Olhar o outro a partir desse amor, né? E deixar o outro com sua trajetória singular, individual, sem, como bem disse Juraci, né? Sem se cobrar, né? Sem se culpar, se perdoando toda hora. Então, isso é importante, não se cobrar, né? A Juraci disse assim que não está fazendo muita coisa, né, pelos trabalhos. É importante a gente entender que é interessante quando a gente faz para o outro, e isso ainda não significa trabalho, né? Então, a minha gratidão para a Juraci é assim: claro que você está fazendo, Juraci, você está aqui, você está nos escutando. Como está difícil hoje a gente escutar as pessoas e gostar das pessoas por suas histórias. É isso. É o respeito às diferenças, né, Glauber? O respeito e a valorização das diferenças, né? O diferente, ele tem que inspirar a gente, né? Ele tem que mobilizar a gente. O diferente, ele não pode ser atacado da maneira como ele vem sendo atacado por algumas lideranças, né? Então, a palavra-chave, você começou com essa palavra-chave, que é o amor, né? O amor. Então, a gente, acho que deve ter muita gente que estranha falar de amor, e talvez ache um pouco, talvez ingênuo, não sei, mas assim, o amor salva mesmo, né? Ele, né, salva mesmo, né?
você se conecta com o outro de verdade, quando você tem empatia, quando você tem compaixão, você encontra muito mais sentido para a sua vida. Quando você se fecha ou quando você rejeita o outro, você cai num lugar muito ruim. Né? Do deslumbre, né? Do ego. Sim. Que a sua verdade ego. é a verdade absoluta, você já começa a julgar o outro, se o outro é de bem, se o outro é de mal. Eu sou uma pessoa de bem, sim, mas quem é a pessoa de mal? Né? Então, é verdade. Assim, eu sou uma pessoa que eu procuro o amor, eu isso. tenho um amor que eu quero conhecer as pessoas, pelos seus erros, inclusive. Né? E esse contrassenso, entre o citado, né, armar e amar, é tão diferencial, vamos dizer assim, porque as pessoas que se armam, e não estamos falando de armas de fogo, estamos falando do armar no egoísmo, na agressividade. As pessoas que se armam, tem um ditado que diz que dois bicudos não se beijam. Não tem como se entrosar. As pessoas que amam, indiferente de você crer ou não no que ela faz, você também ama. O exemplo disso é o Chico Xavier ter sido eleito com mais de 72% dos votos do povo brasileiro como o maior brasileiro de todos os tempos. Hoje a seara espírita não ultrapassa 15%. Como que o Chico teve 72%? Porque ele era considerado, e essa frase eu gosto muito, Chico Amor Xavier. Um homem que amava, um homem com simplicidade, um homem com uma benevolência muito grande, né? Então, quando o Glauber falou do amor hoje, e aqui no nosso canal nós temos o uso comum da hashtag amorterapia, que é um conceito do espírito Joana de Ângeles, mas que se enquadra perfeitamente a todas as obras do nosso querido Chico Xavier. Então, quando a gente abre um programa que toca no amor, parece que ilumina ainda mais o bate-papo. E o Glauber, como fez o filme As Mães do Chico Xavier, né? Quando dirigiu essa obra. Agora, a pergunta não é para o cineasta, não é para o espírita, não é para o simpatizante, é para o homem, Glauber. Quando você esteve à frente do filme As Mães de Chico Xavier, você conseguiu olhar por trás do véu de Ísis? Sim. Para mim, assim, a minha entrada, conhecer o espiritismo, né, me perguntam muito, você é espírita? Eu tenho algumas perguntas que eu não consigo responder. Né? Não sei. Até hoje não sei. Mas eu sei que eu tenho uma trajetória espiritual. Isso eu sinto. Né? Talvez eu digo não sei pela formação jornalística, mas eu sinto essa ligação, por exemplo, no momento dessa conversa, como o Marcel, né, se coloca desse encontro. Isso aqui, para mim, é um grande encontro espiritual. Né? Algo que conduz a gente aqui nessa irmandade. Então, quando eu fui para as Mães de Chico Xavier, né, eu não tinha uma dúvida do jornalista de achar que não existiriam as conexões entre mundos e tudo, mas me deu o que me encanta foi a história das pessoas, né? O que me tornou mais dentro da espiritualidade foi a história das pessoas. Eu não fui movido para saber se aquilo que estava sendo escrito era verdade ou não. Óbvio, tem uma curiosidade imensa, que é você pegar as cartas, começar a ler as cartas e perceber o processo do Chico. Quer dizer, ele recebia uma carta ali, não conhecia aquelas pessoas, as pessoas estavam lá na casa da prece, o máximo que ela recebia era uma senha, não existia internet, né? Não existia Facebook, Instagram para poder fazer uma pesquisa sobre a vida pregressa das pessoas. E, de repente, no meio daquilo ali saía uma carta com o nome das pessoas, com uma lógica e tudo. Então, é como Kardec diz, né? Você investiga, você compreende. E eu acho que, para mim, era a simplicidade do Chico. A simplicidade do Chico conferia o lugar de verdade, né? O Chico, para mim, é um lugar de verdade, é um lugar original, né? Assim,
o Chico carregou aquela criança, aquele menino, sempre foi aquele menino, né? Em todos os momentos, com suas fragilidades, né? Com uma vaidade inocente, né? Pela peruca, pelo cabelo, né? Pelo medo da queda de avião, né, Marcelo? Isso. Né? Quer dizer, essa configuração humana de Chico em dizer assim, porque o que ele estava nos dizendo é, eu não sou guru, eu não sou mito, eu sou uma pessoa comum, que ama o próximo, que se traduz na frase que ele quer. Então, isso me leva mais a essa dimensão espiritual da vida e da relação com a vida. É isso. Sabe que eu lembrei, Glauber? Você falou dele com medo da morte, né? Medo de morrer na queda do avião, né? E ele contava uma história, eu dizia, Juraci, que às vezes eu me lembro dela e me ajuda, sabe? A gente está vivendo um momento muito difícil agora, claro, né? Da quarentena, do confinamento, né? E aí eu me lembro de uma história dele que foi a seguinte, ele adorava contar essa história. Ele estava no início ali da mediunidade dele em Pedro Leopoldo, e ele chamou a atenção do Brasil inteiro com o Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro dele, com aqueles poemas, né, que ele atribuía aos espíritos, e aí foi para Pedro Leopoldo a dupla de repórteres mais implacável do Brasil, que era o Davi Nasser e o Jean Manzon, da revista O Cruzeiro. E eles eram muito hábeis e muito agressivos na aproximação e convenceram o Chico, que era jovem, a dar uma entrevista e a tirar fotos para a revista Cruzeiro nas situações mais absurdas. Ele dentro da banheira de casa, ele na frente do guarda-roupa, com a mão no rosto, naquele gesto da psicografia. Ou seja, eles convenceram de fazer absurdos. E a revista Cruzeiro tinha 1 milhão de exemplares, às vezes, numa semana. Era enorme o resultado dela. Quando chegou a revista na casa do Chico, o Chico se trancou em casa e começou a chorar, e chorava, e chorava, e chorava. E aí ele começou a falar com o Emmanuel, o guia dele, espiritual, e falou, Emmanuel, como é que você pode deixar isso ter acontecido? Por que você não me avisou? O que eu vou fazer? O que eu vou falar para os vizinhos? O que eu vou falar para minha família? E aí o Emmanuel falou assim, Chico, para com essa choradeira. Jesus foi para a cruz, você foi só para Cruzeiro. E aí o Chico parou de chorar. E aí o Chico falava, de vez em quando eu penso assim, Marcel, fica calmo, que Jesus foi para a cruz, você foi só para Cruzeiro. Quando a casa cai, eu já lembro dessa história, né? Porque aí são muitas dificuldades que a gente passa, né? Então, é importante a gente dar peso adequado a essas dificuldades, né? Algumas delas. É uma grande lição, né? Um temperamento tão humanitário que o Chico tinha e que, ao mesmo tempo, se viu ali se colocando, entre aspas, ao ridículo por conta do que os outros haviam pedido, mas, mesmo assim, ainda muito pouco, né, de dor comparando com Jesus. Isso. E essa frase, inclusive, é usada pelo Daniel Filho no filme, né, essa cena no filme Chico Xavier, e realmente dá um impacto muito grande e, ao mesmo tempo, a motivação de que nós não somos perfeitos e todo o nosso sofrimento ainda é pequeno em vista do que os outros estão vivendo. E ainda podemos trazer para o contexto hoje, né? Porque dentro da seara espírita, muitas vezes a gente fala, olha, temos que fazer o que Jesus fez, né? Eu tenho uma frase trazida pela espiritualidade para nós, que eu gosto muito, que o Espírito Catarina, que é uma das autoras que trabalha com a gente, um espírito magnífico, ela diz assim, olha, não observe o mal, tutele apenas o que te faz bem. Uhum. E olhar para isso, né, só para o que te faz bem, não é se ver livre do mal. É poder viver o mal tirando proveito dele. Uhum. O que é ruim, o que as pessoas fazem de ruim, se eu identifico como ruim,
é um aprendizado do que eu não devo fazer. O que as pessoas fazem de bom e que eu identifico como bom é um aprendizado do que eu tenho que fazer. Então, de tudo a gente aprende, nada está perdido, nada. Tudo é, na verdade, aproveitado de alguma forma. E esta live hoje foi isso. Falar do Chico por trás da obra. Conhecer o porquê do Chico no filme As Mães do Chico Xavier, o porquê do Chico nos livros do Marcel, o porquê do Chico na pessoa da Juracy Quirino e o porquê do Chico diante de tantos comentários que nós fomos dividindo a tela e que depois, se vocês tiverem a oportunidade de rever este momento, vocês vão ver o carinho. Inclusive, tem uma mensagem ali dizendo que o Marcel é lindo. Tá? Então não fica olhando só para o Cal, não. Que o Marcel também é. Se cuida, Caio. Se cuida, Caio. Glauber, eu quero estar no próximo filme agora, hein? Você vai estar agora, tem com certeza. Legal. Que bom. É gostoso ver os comentários das pessoas, né? Quando falam do filme, olha, eu assisti o filme, gostei do filme, e nós já tivemos essa experiência, né, Glauber, na outra live, das pessoas falando sobre o filme, isso é maravilhoso, mas estar hoje, que nós estamos, na verdade, no berçário do filme, que é o Por Trás do Véu de Ísis, que foi o berçário do filme, claro que depois roteirizado para o cinema, produzido para o cinema, e que foi espetacular, né? O Marcel já falou sobre isso, que gostou muito do filme, e que inclusive se achou lindo lá no filme, né? Mas, olha, realmente o filme traz uma mensagem maravilhosa. Este livro aqui, que é organizado pelo Saulo Gomes, que traz todo o bastidor, né, do filme, tem bastante imagens aqui. Olha o menininho que desencarna na bicicleta. Sim. É uma produção. Eu sou fascinado por este livro, porque para a gente que assistiu o filme e ter em mãos um livro espelhado nos bastidores do filme é muito legal, porque é muito difícil fazer cinema. Eu fico olhando os bastidores, eu fico, gente, esse povo sofre muito. É muito difícil fazer cinema. Viu, Glauber? Eu tenho um carinho extremo por vocês, cineastas, porque, olha, é muito difícil. E no Brasil ainda, qual os recursos financeiros, agora há pouco a Magali colocou para a gente aqui uma mensagem, a Magali Biscoff, que precisa ser incentivado, que precisamos estar juntos, né, do cinema nacional. É realmente isso. Eu acho que o cinema precisa ser mais valorizado, principalmente o cinema nacional, lotar as salas de cinema quando o filme é nacional, porque é muito difícil fazer cinema, e eu acho que no Brasil ainda é mais difícil ainda, Glauber. E voltar à política dos independentes de partido, mas voltar à política de financiamento de cinema, financiamento das artes, financiamento da cultura. É importante que o Ministério da Cultura retorne, né, nesse sentido, essa dimensão maior, porque, independente de partido, foi através dessa política de programa de incentivo do cinema brasileiro que nós conseguimos fazer esse montante de obras desse tipo. E que, de uma certa forma, hoje isso está uma ameaça, não é por conta somente do Covid, né? Então, assim, é isso. Nós precisamos voltar a ter incentivos para produzir, né? E fazer cada vez mais. Porque em Glauber, um amigo meu de cinema, né, que trabalha até na Conspiração Filmes, outro dia ele disse que o cinema é 4x4. 4 anos para fazer e 4 dias para saber se deu certo. Exatamente. Esses são os dias dos primeiros dias de exibição, né, Glauber? 4 dias de sofrimento que a gente fica assistindo lá atrás, assim. Lá atrás, torcendo para o público ir, porque... E aí a Magali até eu li uma mensagem dela ali, ela falando da mobilização, o tanto que é importante a mobilização
Então, a gente divulga, né, Glauber, e pede para o público ir, porque quanto mais gente for aos cinemas nos primeiros 4 dias, por exemplo, mais tempo o filme tem, né, ganha, né? Maior é a chance desse filme abrir novas salas e ficar mais tempo sendo exibido. Então, essa mobilização dos primeiros dias ela é fundamental, que é o que esse meu amigo fala, 4 anos para fazer e 4 dias para saber se dá certo. Então, a Magali é uma lutadora, né, da cultura espiritualista, e ela sabe disso, ela abraça as obras e vai, vamos, gente, vamos juntos, né? Então, é muito importante essa mobilização do público espírita, para dar vida longa às obras, né? Ela está até dividindo com a gente aqui, Marcel, que em breve vamos ter o filme Arigó. Então, em breve aí, precisamos do apoio, da divulgação de todos e da presença nas salas de cinema. E é isso que a gente defende também. O quão importante é buscar. E nós estamos tendo uma quantidade de filmes espíritas e espiritualistas muito grande no cinema mundial, não é só no Brasil. Mas o Brasil está se destacando muito, né? Hoje, com parcerias com grandes estúdios, com grandes distribuidoras do cinema, né? Que começaram a enxergar o potencial, né, no cinema nacional. E eu fico fascinado e espero que o futuro traga para a gente muita, muita alegria e que quando a pandemia passar, porque já está diminuindo, graças a Deus, e logo passa, como disse Maria de Nazaré ao Chico, tudo passa. E quando passar, nós estaremos juntos, reunidos, para ver novos filmes, principalmente do Glauber Filho, que a gente sabe que tem um potencial gigante. Juraci, para a gente ir para o encerramento da live, todo mundo falou do amor e eu quero ouvir da Juraci. O que é amor, Juraci? Difícil, né? Descrever. É um sentimento que a gente tem, que todo mundo tem, que todo mundo tem que colocar em prática. Amor, sei, eu acho que eu não estou sabendo definir o que é esse amor, não. Amor é esse nosso encontro, é esse prazer que você me deu de poder estar aqui com vocês, prazer de poder rever o Marcel, e amor por tudo, amor por todos. Lindo. Que lindo. Um beijo, Juraci, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui, porque, na verdade, a alegria é nossa de ter você nesta live, porque o Marcel é o autor, o Glauber é o produtor do filme, né? E a Juraci é quem viveu a experiência na vida real. Então, olha, eu fiquei fascinado quando você deu aceite, sem relutar, estando aqui conosco. Eu sei que para você, você disse no começo e eu concordo, é difícil sim, de certo ponto é um obstáculo, mas é uma alegria tão grande poder ter você nessa live, que você não dá para mensurar esta oportunidade que você está nos ofertando. Inclusive, obrigado eu achei mesmo, tá? Que esse capítulo já estava fechado. Perdi contato com o Marcel e, assim, achei que nunca mais eu ia tocar nesse assunto. Falo dos meus filhos hoje com muita tranquilidade. O que aconteceu? Eu conto. As pessoas querem saber, mas eu não quero falar porque pode magoar. Não magoa, nunca. Muito pelo contrário, me faz bem falar dos meus filhos. Mas, assim, é um assunto que, para mim, assim, essa dor já está lá atrás. Ficou lá atrás, então é um assunto que a gente já não comenta mais, da dor. Hoje a saudade é uma saudade imensa, principalmente nessas datas, né? Semana passada fez 20 anos que o Felipe desencarnou, 20 anos encarnou. Então a gente lembra com muita dor. Mas assim, hoje eu estou muito feliz de poder reencontrar o Marcel, de conhecer o Glauber por aqui, né? E o nosso convívio, eu acho que vai ser daqui para frente com mais assiduidade. Caiu o celular. Mais frequência. Tá bom?
Marcel, muito obrigada por tudo. Mais uma vez, obrigada por você ter me ajudado num momento tão difícil da minha vida, tão difícil. Glauber, obrigado por você já me conhecer, tá? Agradeço muito ao Eudes também e desejo a vocês muita paz, muitas alegrias na vida e que vocês continuem elevando a doutrina espírita dessa forma tão leve e tão gostosa que a gente consegue, tá? Bom dia, muito bom obrigado, domingo para Juraci. vocês. Obrigado. Obrigado, Juraci. Glauber, as suas considerações finais. Eu, primeiro, te agradecer por esse encontro aqui, ver Marcel, né? Grande amigo, né? A gente faz umas amizades de pouco tempo, né? Isso. Sente, assim, muito próximo, né? Próximo. Sei lá. E Juraci também, te conhecendo, gratidão, Juraci, por tudo, por sua participação. E eu queria dizer o seguinte, que o amor não tem partido, e não é piegas. Isso, e não é piegas. Não é piegas. Vamos trazer esse amor, que a gente só consegue transformar o mundo melhor a partir disso, sem julgar o outro. Isso. Não vamos nos chamar de pessoas de bem, vamos nos chamar de pessoas de bondade, pessoas que têm amor, que procure o amor. Senão a gente vai ter que julgar o outro. É isso. Não é isso. Magnífico, magnífico. Obrigado, Glauber, pelo carinho. Continua com a gente aí. A Juraci caiu ali, mas não tem problema. Continua aí com a gente. Marcel, mais uma vez, não tem nem como agradecer a sua generosidade por estar aqui conosco, a sua participação. Muito obrigado pelo carinho. Quero aqui, em público e de antemão, também agradecer a Magali, que é a orquestradora para que tudo isso pudesse acontecer. Obrigado, Marcel. As suas considerações. Muito obrigado, Eudes. Obrigado, Glauber. Fiquei feliz com o nosso reencontro. E eu sinto essa conexão, sim, entre a gente, né? Eu sinto mesmo. Acho que são projetos parecidos que podem se encontrar mais e mais, né? E a Juraci, que é uma alegria. Eu tenho um caderno preto em que eu anoto o meu dia a dia no... Deixa eu ver se eu mostro ele. Está aqui o caderno de capa preta. E aí, desde o início da quarentena, eu anoto cada dia pontos, alguns fatos e tudo do dia a dia. E aí eu botei no caderno. Hoje vivi a maior emoção da quarentena, no dia em que o Eudes promoveu num ensaio para a live o meu reencontro com a Juraci. E eu me lembro que eu acabei aquilo e eu escrevi: hoje eu vivi a maior emoção da quarentena, não só da quarentena, dos últimos anos, eu acho, sabe? Então, muito obrigado, viu, Eudes? E muito obrigado, Glauber. E um beijo a Juraci, que a Juraci é o máximo, é uma referência para mim, tá? E uma boa semana para todos. Adorei ler vários dos comentários, viu, Eudes? Adoro, às vezes eu até me distraio lendo os comentários. Nós mas também. Essa troca com vocês é maravilhosa, tá? Bom domingo. É tão gostoso, né, estar assim diante das pessoas, que o público reparte um pouquinho do carinho conosco, né? Aqui, ó, a Renata Maria eternizou a frase do Glauber, ó. O amor não tem partido e não é piegas. Fica aí eternizado para a posterioridade. Realmente magnífico. Logo após a vinheta, continua aí um pouquinho com a gente, para a gente poder falar mais um pouquinho e se despedir. Realmente, hoje, o programa fez jus ao nome, Entre Conversas e Emoções. Foi realmente uma conversa agradável, com emoções fantásticas. Obrigado a você que esteve conosco. Hoje, inclusive, meus queridos, foi uma das maiores audiências do programa. O YouTube vai nos mostrando aqui os números. Eu não sabia se eu olhava para os números, se eu olhava para o programa, se eu ficava atento ao roteiro. Gente, eu fiquei emocionado. Foi gigante, gigante, gigante. Olha, beijo carinhoso, um abraço carinhoso a cada um de vocês. Espero um dia encontrarmos-nos para nos abraçarmos de forma física, porque a alegria de conhecê-los aqui virtualmente é gigante. Obrigado pelo carinho. Obrigado, um abraço, obrigado. Tenha um excelente domingo.
também para todos.